E aí, pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, nesta terça-feira, dia 2 de setembro, para a gente finalizar, falar sobre as contratações que o Santos fez nessa janela do meio do ano, tá? Especialmente nessa reta final, envolvendo o técnico Juan Pablo Vojvoda, ou seja, as contratações que vieram depois de ele acertar com o Santos Futebol Clube, tá? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o David Washington, que foi devolvido para o Chelsea da Inglaterra. Enfim, vamos falar do Santos, tá bom? São Paulo, hein? Acertou com o Atlético Mineiro. Sabe contra quem o Atlético vai jogar no seu primeiro jogo? Contra o Santos. Próximo jogo do Atlético é contra o Santos. Próximo jogo do Santos é contra o Atlético. O Atlético dirigido agora pelo São Paulo acertou também na tarde dessa terça-feira com o Atlético Mineiro, tá bom? Gente, outra coisa, não tem volante, hein? O Santos não vai contratar volante, vamos falar sobre isso também. Mas, enfim, pessoal, vocês sabem muito bem o que eu peço aqui. Se inscrevam no canal, deem um like, ative o sininho, hypa esse vídeo também. O canal tá crescendo, eu estou muito feliz e agradeço a vocês. Gente, é o seguinte, então, nessa janela pós-Vojvoda, o Santos acertou com Alexis Duarte, que é o zagueiro paraguaio, que estava no Spartak Moscou. O Santos pagou 4 milhões de dólares pelo jogador, tá? Joga nas duas posições da zaga, tá? E ele é um jogador que assinou um contrato até junho de 2029. Outro zagueiro que o Santos acertou, a gente dizia sempre, né? O Santos precisa de dois zagueiros. Então o Santos contratou dois zagueiros. É o Adonis Frias, jogador argentino que estava no León do México, que começou a sua carreira no Defensa e Justiça e cresceu basicamente nas mãos do Crespo, que é o técnico do São Paulo. Também o Santos pagou 4 milhões de dólares pelo Adonis Frias. Joga nas duas posições também, preferencialmente no lado direito. Então a tendência é que seja Frias e Duarte a zaga do Santos, se por um acaso o São Paulo entender que os dois são os titulares. Se forem colocar os dois juntos, seria essa formação. E eu vou falar um pouquinho mais para frente, até vou mostrar para vocês uma arte que eu fiz com o time que eu escalaria e o jeito que eu colocaria esse Santos a partir de agora. Bom, a outra contratação, centroavante argentino, Lautaro Dias, que estava no Cruzeiro e muito criticado pela torcida do Cruzeiro também. Não fazia gol, etc e tal, mas é um jogador que veio por indicação do Alexandre Matos, com quem ele trabalhou no Clube Mineiro. E finalizando, o Vitor Hugo, tá? É um todo-campista do Flamengo, moleque de 21 anos de idade só, e que pode fazer todas as posições ali no meio campo. Tá, então relembrando, o Alex Duarte, contrato até junho de 2029, o Adonis Frias até dezembro de 2028, Lautaro emprestado até julho do ano que vem, e o Vitor Hugo até dezembro do ano que vem. O Vitor Hugo, que a gente quando vê esses jogadores do Flamengo chegando, molecão aí no Santos, a gente se lembra logo do Jean Lucas. Vocês se lembram da primeira passagem dele no Santos com o São Paulo. O moleque jogava muita bola e o Flamengo acabou vendendo. Ele chegou em janeiro, na metade do ano ele foi embora para o futebol francês. O Santos não ganhou nada, absolutamente nada. Não teve taxa de vitrine e o único direito que foi dado ao Santos era igualar a proposta. A proposta acho que era do Lille, se eu não estou enganado. Foi por 8 milhões de euros. O Santos não tinha esse dinheiro. O presidente era o Pérez. E o Santos acabou vendo o Jean Lucas ir embora. A situação é a mesma nesse momento, tá? Se por um acaso o Flamengo recebeu uma proposta na janela do final do ano ou na janela da metade do ano que vem pelo Vitor Hugo, o Santos tem o direito de igualar e comprar. Taxa de vitrine, pelo que eu apurei, não tem. É a mesma situação. O Santos pode ser aí uma espécie de barriga de aluguel para o Flamengo. Vai lá, bota o moleque na vitrine, ele arrebenta nas mãos do Vojvoda, joga um grande futebol, aí chega no final do ano ou na metade do ano que vem, chega um time da Europa pagando uma bala, sei lá, 15 milhões de euros. O Santos não vai ter condição nenhuma de igualar uma proposta dessa. Mas ele deveria ter uma taxa de vitrine. Pelo que eu apurei, não tem. Não tem. Tá bom? Então são essas as 4 contratações do Santos. Alexis Duarte, zagueiro paraguaio, Adonis Frias, zagueiro argentino, Lautaro Dias, centroavante argentino e o Vitor Hugo, um todo-campista brasileiro que veio do Flamengo. Gente, eu fiz aqui
eu vou mostrar para vocês a arte, eu escalaria o Santos a partir desses novos jogadores que chegaram. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha aí, eu jogaria no 4-3-2-1, não é um 4-3-3, tá bom, gente? Eu só espalhei um pouquinho os jogadores para que eles pudessem caber nesse campinho meu aí, tá? Mas não é Neymar aberto na esquerda e nem Roleiser aberto na direita. Os dois próximos, centralizados, e à frente deles, num triângulo, o Lautaro. Entendeu? Então, 4, 3, Zé Rafael, Bom Tempo e Vitor Hugo, 2, Roleiser e Neymar, e o Lautaro lá na frente. Tá? Pensando nessas contratações que foram feitas. É claro que o treino, o campo vai mostrar quem vai ser o titular. Vai mostrar quem vai ser o titular. Então, o meu Santos, ali eu coloquei a foto do Vojvoda. Vocês estão vendo aí. Agora, poderia ter colocado a minha foto, mas eu não sou técnico do Santos. O meu Santos seria Brazão, Igor Vinícius, o Mike não está merecendo a titularidade nesse momento. Frias, tá? O Adonis Frias, pela direita. O Alexis Duarte pela esquerda, formando a dupla de zaga. E na lateral esquerda, o Escobar. No meio campo, a trinca, Zé Rafael centralizado, Bom Tempo aberto pelo lado direito e o Vitor Hugo aberto pelo lado esquerdo. Aí os dois à frente deles, tá? Neymar pela esquerda, Roleiser pela direita. Claro, com liberdade de movimentação. Todos eles. E lá na frente, o Lautaro. De repente, o centroavante pode ser o Tiquinho. A gente não sabe. O centroavante pode ser o Neymar e o Guilherme entra na esquerda. Ou o Barreal entra na esquerda, a gente não sabe. Mas, neste momento, levando em consideração as contratações que o Santos fez, eu colocaria esse time. Brazão, Igor Vinícius, Frias, Duarte, Escobar, Zé Rafael, Bom Tempo e Vitor Hugo, Roleiser e Neymar, e lá na frente o Lautaro, tá? Pessoal, outra coisa. Vocês gostaram? Deixa um comentário, hein? Vocês gostaram da minha escalação? Vocês têm uma outra ideia? Vocês preferem um outro time, uma outra formação? Porque o meu tá no 4-3-2-1. Vocês preferem o quê? Um 4-3-3, um 4-2-3-1, um 4-4-2? Sei lá. 6-4-1, 3-2, sei lá. Vocês escolhem, tá? Mas deixa a opinião de vocês aí, que vocês sabem que eu sempre tô lendo. Gente, outra coisa. Algumas pessoas estão perguntando a respeito do volante. Senhor Maria, aí o volante não vem? Não, não vem. Não vem, tá? Bom, eu tô gravando esse vídeo, são 10 para as 9, tá? De repente, até o fechar da janela, que é 23h59, o Santos anuncia um volante aí. Mas até esse momento, e eu acho, pelo que eu apurei, que o Santos não vai contratar mais ninguém. Por isso que eu já tô gravando esse vídeo. Mas não faz sentido também ele contratar um volante. Gente, ele tem o Zé Rafael, ele tem o Schmidt, ele tem o Rincon, ele tem o Vitor Hugo que pode fazer essa função. Enfim, o Santos tem jogadores para a posição. Tem o Ian, que é da base, que também pode fazer essa posição. Então o Santos não tem necessidade, e tem o Arão, né? Tem o Arão, que eu vou falar também sobre isso. Então não tem necessidade nenhuma do Santos contratar um volante. Gente, olha esse time que eu montei para vocês. Olha esse time aí que vocês também podem montar com base nesse elenco do Santos. É um elenco forte, gente. Ah, é igual ao do Flamengo? Não, não chega no chinelo. É igual ao do Palmeiras? Também não. Mas é um elenco que deu uma encorpada legal nessa janela do meio do ano. Então eu não vejo, sinceramente, necessidade nenhuma de o Santos contratar um volante. Por falar em volante, o Ricardinho Martins, meu grande amigo, ex-companheiro de Fox Sports, noticiou que o Arão reclamou das condições do Departamento Médico do Santos e dos profissionais que lá trabalham, tentando justificar, talvez, imagino eu, essa ausência longa dele dos campos de futebol. O cara não joga. E ele está dizendo o seguinte: o culpado não sou eu. O Departamento Médico do Santos não é bom, os profissionais também não são. Eu, sinceramente, à distância, não vendo, olhando apenas os fatos, não concordo. Eu acho que os profissionais que estão no Santos hoje, Dr. Zogaib, o Luiz Rozan, o Maceradian, enfim, todos os médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, nutricionistas que estão no Santos são ótimos. Basta ver o que aconteceu com o Zé Rafael, que está jogando direto. No Palmeiras ele não jogava. Fez uma cirurgia por indicação do Santos, se recuperou no Santos, se tratou no Santos, lá dentro do Departamento Médico do Santos, que o Arão está reclamando, e
tá jogando. Tá jogando, direto. Direto, não perdeu nenhum jogo. Lembra do Mike? No Palmeiras? Vocês se lembram do Mike no Palmeiras? Não jogava também. Todo mundo falava, o Santos contratou lateral de vidro. Tá jogando direto. Eu só coloquei o Igor Vinícius no meu time aqui, porque eu acho que o Igor tá rendendo mais que o Mike. Mas não é porque o Mike tá machucado. Não, o Mike tá jogando. Por quê? Veio pro Santos, começou a trabalhar com o departamento de saúde do Santos e tá jogando. Coisa que ele não conseguia no Palmeiras. Vocês querem um outro exemplo? Eu dou, pois não, tem mais um exemplo, Neymar. Quando o Neymar, por imposição do Santos, afastou o staff dele, que vinha cuidando, fisioterapeuta, preparador físico, aliás, o fisioterapeuta dele, o Ricardo Rosa, está agora trabalhando no Santos, eu vi na relação que foi colocada antes do jogo contra o Bahia. Tá lá, o cara tá lá, foi contratado pelo Santos. Quando ele afastou esse staff dele, passou a se tratar dentro do Santos, com o Dr. Zogaib e também com o Luiz Rozan, principalmente com o Rozan, que ele chamava de Tafarel, porque ele usava uma luva para passar o gelo na coxa, etc e tal, nunca mais o Neymar se lesionou. Nunca mais. Ele teve um edema na coxa na semana passada. Um edema que não tirou ele do jogo. Ele só não jogou contra o Bahia porque estava suspenso. Ele voltou contra o Fluminense. Jogou de novo 90 minutos. 8 jogos seguidos jogando 90 minutos. E não foi para a seleção brasileira, não foi por lesão. Foi por opção do técnico italiano Carlo Ancelotti. Ele disse isso claramente. Eu não estou lá na seleção porque o técnico não quis. E é um direito dele. Só me resta agora torcer para a seleção. O cara foi super educado, cavalheiro. E tem gente procurando pelo em ovo. Gente que não gosta do Neymar e fica tentando encontrar qualquer coisa para denegrir. Denegrir é uma palavra que hoje em dia a gente não deve usar, né? Para difamar o Neymar, para atacar o Neymar. Nada a ver. Pô, o cara respondeu, olha, foi perguntado. Neymar, por que você não foi convocado? Era lesão? Como é que tá? Não, eu não fui convocado porque não tem nada a ver com problema físico. Ele falou, eu não fui convocado porque o treinador não quis. E é um direito dele. E eu agora vou ficar torcendo para a seleção. O que vocês queriam que ele dissesse? Ele foi perguntado. Gente, pelo amor de Deus, hein? Vou dizer uma coisa, hein? Tá feio, viu? Tá feio esse ódio ao Neymar, tá feio, viu? É isso que tá ferrando o nosso país. O ódio que existe entre as pessoas. Caramba, gente. Como as pessoas se odeiam. As pessoas se odeiam. É uma coisa impressionante. Mas deixa pra lá. Vamos continuar falando do Santos aqui. Então é isso. Eu não contrataria um volante, não acho necessário. E gostaria muito que o Santos se manifestasse a respeito dessa notícia que o Ricardinho deu. A respeito do Arão. Ou o Arão viesse a público e dizer, não, gente, não é nada disso. Ou é isso mesmo. Ou quero rescindir o contrato, sei lá. Porque se o Arão rescindir o contrato com o Santos agora, ele entra naquele bojo dos jogadores que podem ser transferidos até outubro, 10 de outubro, se eu não estou enganado. Se ele estiver livre no mercado. E se ele rescindir o contrato com o Santos, ele vai ficar livre no mercado. Então essa janela de 2 de setembro não valeria para ele. Então isso pode acontecer. Eu gostaria muito que ele acertasse com o Santos e ficasse. Gosto muito do Arão, acho ele um jogador muito bom, de múltiplas funções em campo, experiente, vencedor. Gostaria muito que desse certo ele continuasse no Santos. Mas isso precisa ser esclarecido, gente. Um cara não pode sair... Ele não veio a público, na verdade, né? O Ricardinho que levantou essa informação. Mas ele não pode ser, ele levantou porque ele disse para alguém, sabe, isso é uma coisa que você não fala, entendeu? Bom, enfim, isso precisa ser melhor explicado. Mas volto a dizer, na minha opinião, não procede o que o Arão falou. O Departamento de Saúde do Santos, para mim, é muito bom. É só você dar uma olhada nos exemplos que eu dei. Outra coisa, gente, fechando com o Frias, que foi um negócio que quase não deu certo. Por quê? Porque o Leão queria uma garantia bancária, que o Santos pagasse a parcela primeiro e depois eles iam mandar a transferência. Ou seja, eu não posso fazer isso, porque o Banco Central não autoriza. O Banco Central do Brasil só vai autorizar a remessa de dinheiro para fora de posse do contrato. Eu tenho que mandar porque eu tenho um contrato aqui, olha aqui, vocês estão vendo? Por isso que eu estou mandando esse dinheiro para lá. Você não pode ficar mandando dinheiro, a torta de dinheiro para fora, a torta de direito para fora do país. Você não pode. E o Leão estava intransigente. Por quê? Porque o Santos é caloteiro. Não paga ninguém. Não paga ninguém. A mesma coisa aconteceu com aquele menino lá, o Loyola. Tava jogando no... Caramba, gente, agora me deu um branco.
que o time europeu lá pediu também uma garantia bancária. Por quê? Porque o Santos não paga, caloteiro. Aí o que se fez o Santos? O Santos conseguiu um aval bancário que foi aceito pelos mexicanos. E aí o Santos acabou fechando nesse final de tarde de terça-feira com o Adonis Frias. Certo? E o bom dessa história toda é que ele vindo, o Dória, vocês lembram dele? Jogava no Botafogo, um carequinha. Jogava no Botafogo, foi pro São Paulo. O cara é horrível. O Santos estava de olho nele, não é possível. Se eu sou presidente do clube, o departamento de análise, estatística, traz para mim, olha, tem o Dória no mercado, mas está tudo na rua. Vocês estão tudo na rua. Não pode ser. Ainda bem que deu certo com o Frias, que esse cara não vem. Ele é muito ruim, vocês lembram dele, canhoto. Muito ruim. Muito ruim é um exagero, é uma mania que eu tenho de ficar, às vezes, querendo ser muito enfático. Ele é um jogador mediano, jogador bom para jogar em time, sei lá da onde. No Santos não serve. Então, duas foram as grandes notícias. A contratação do Frias, que a gente espera que seja um zagueiro, de fato, que todo mundo diz que é alto nível, e a não vinda do Dória. Maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Pessoal, outra coisa. Nesse time que eu escalei, dá uma olhadinha de novo aí no time aí. Dá uma olhadinha aí. Ó, Brazão, Igor Vinícius, Frias, Duarte, Escobar, Zé Rafael, Bom Tempo e Vitor Hugo, Roleiser, Lautaro e Neymar, e lá na frente, perdão, Roleiser e Neymar, e lá na frente o Lautaro. Então nós temos aí 6 brasileiros: Brazão, Igor Vinícius, Zé Rafael, Bom Tempo, Vitor Hugo e o Neymar. Temos 4 argentinos: Frias, Escobar, Roleiser e o Lautaro, e um paraguaio, o Duarte. Tá vendo só? 6 brasileiros, 4 argentinos e um paraguaio. Para vocês terem uma ideia de como o Brasil hoje é um país que ele representa para a América do Sul o que acontece, por exemplo, no futebol europeu. Você vê times na Europa repleto de jogadores de outras nações. E aqui no Brasil, em função do poder aquisitivo do nosso futebol, a gente vê times brasileiros com 4, 5, 6, 7, 8, 10 jogadores. E tem o Barreal também, hein, que eu não mencionei aí. Tem o Barreal, tem o Rincon, venezuelano, o Barreal argentino, tem mais alguém aí, enfim, está acontecendo. Agora, eu espero que o Santos pague, né? Pague, para não passar vergonha de novo. Viu, Marcelo Teixeira? Faz favor, né, meu? Pelo amor de Deus. Aí você perguntou a mim, senhor, mas como é que o Santos pagou 4 milhões no Duarte e 4 milhões no Frias? 8 milhões. O Santos vendeu o Lucas Meirelles por 12 milhões de euros, que é um pouco mais do que de 12 milhões de dólares, dá uns 12.500, mais ou menos assim. Deve estar usando esse dinheiro. Pagou pelo empréstimo do Lautaro, não veio de graça. E do Vitor Hugo, pelo que eu apurei, não pagou nada. Vai só pagar o salário dele. Mas pagou a grana pelo Lautaro e vai pagar 100% do salário também. Então o Santos usou esse dinheiro do Lucas Meirelles para reforçar o time. Alguém pode dizer, pô, mas não seria melhor ele pegar esse dinheiro e começar a pagar o que deve? Por exemplo, caixinha para evitar um transfer ban? Gente, é a história do cobertor curto, né? Eu acho que você tem que encontrar um meio termo. Pega essa grana, uma parte você reserva para contratar, outra parte você reserva para fazer frente ao seu fluxo de caixa. Para você ter um fluxo de caixa, você fazer frente aos seus gastos até o final do ano. Se bem que agora no segundo semestre, o dinheiro começa a entrar. O dinheiro já entra mais no segundo semestre, em relação ao primeiro. Mas o Santos não podia pegar todo esse dinheiro do Lucas Meirelles e pagar a dívida, essas coisas, porque o time ia ficar muito fraco. E ficando muito fraco, ele vai para a Série B. Se ele for para a Série B, ele vai perder muito dinheiro. Então é melhor gastar um pouco agora, reservar um pedacinho para fluxo de caixa, do que não pagar, não contratar ninguém, correr o risco de ser rebaixado. Tem a perda financeira e a perda moral, né? Ser rebaixado de novo. É um golpe no coração do torcedor. Então, nesse ponto, eu acho que o Marcelo Teixeira acerta vendo de longe. Pegou uma parte, contratou o jogador. Pega outra parte, vai usar para fluxo de caixa, o que é importante. Tá bom? Outra coisa, pessoal, para a gente encerrar esse vídeo aqui, o David Washington, né, foi negociado não, foi devolvido para o Chelsea da Inglaterra. Ótimo, não está fazendo nada. Há quanto tempo eu não estou falando isso? Há quanto tempo eu não falo isso? Gente, devolve o David Washington. Devolve o David Washington. Não está fazendo nada. E ganhou 800 pau por mês. E o Santos ainda pagou uma grana pelo empréstimo.
Tudo bem, naquela época, todo mundo imaginava que o menino pudesse chegar e jogar o que ele jogava quando saiu do Santos e foi pro Chelsea. Mas a verdade é que ele chegou lá, eu falei para vocês aqui, a diferença dele pro Lucas Meirelles era quase que nenhuma. Porque ambos não têm experiência no time profissional. David Washington, pouco jogou no time principal do Santos e não jogou nada, nenhuma partida no time do Chelsea. E voltou para o Santos. O Lucas Meirelles também tem o mesmo currículo dele. E eu ainda falei com a pessoa lá dentro do Santos, que eu sempre converso. Falei, vocês estão inibindo o crescimento do Lucas Meirelles por causa do David Washington. Mas aquilo que eu falei para vocês, deve ter sido jogada de empresário. Jogada de empresário. Entendeu? Jogada de empresário. Mas agora devolve e o Santos tem, nessa brincadeira toda, uma economia de 800 mil reais por mês. Pô, isso ajuda a pagar o salário, gente. Não ajuda a não inflacionar a folha de pagamento. Porque, olha, contratou o Duarte, tem que pagar. O Frias, é novo. Quem que saiu? Saiu o David Washington. Saiu mais alguém? Vocês lembram mais alguém que saiu? O Zé Ivaldo vai ficar, gente. O Zé Ivaldo vai ficar. O Gil pode se aposentar e se aposentando, é mais um dinheiro que sobra. Quem mais que saiu? Saiu mais alguém? Saiu o Pituca. Saiu mais alguém? O Lucas Meirelles. Mas ganhava um pedacinho de dinheiro. Mais alguém saiu? Não me lembro. Então o Santos deu uma crescida na folha de pagamento dele. Então é preciso ter um pouco de dinheiro para usar, fazer frente aos gastos que virão até o final do ano. Até o final do ano. Por isso que o Santos tem que pensar em voltar a jogar em São Paulo. Ah, porque a Vila Belmiro é um aliado. Um aliado cacete, desculpa dizer isso. Por que não ganhou no Fluminense? Por que não ganhou no Bragantino? Por que não ganhou no Botafogo? Por que não evitou o rebaixamento dentro da Vila Belmiro? Gente, o que faz o time ganhar um jogo de futebol não é arquibancada gritando, não é torcedor, não é alçapão, não é nada. É time bom. O Corinthians jogava em Itaquera, ninguém ganhava. Lembra? Eles falavam, caiu em Itaquera, já era. Agora todo mundo chega lá e ganha. Por quê? Porque o time é ruim. Não é, por mais que a torcida do Corinthians seja uma torcida vibrante e tudo mais, por mais que ela cante, impulsione, tente intimidar a arbitragem, o adversário, se o time não é bom, não tem jeito. O Corinthians nunca perdeu tanto no seu estádio como perdeu nesses últimos anos. Por quê? Porque o time é ruim. Então o Santos precisa de dinheiro. Ele não pode desprezar ainda a oportunidade de jogar mais uma partida em São Paulo. O Santos tomou de 6 o Vasco, senhor, porque o time é ruim. O técnico era horroroso. Agora a realidade é outra. O nosso técnico é o Vojvoda. O time está encorpado. O Neymar está com uma sequência de jogos. Precisa jogar fora da Vila Belmiro. Não dá mais para o Santos jogar num estádio para 12 mil pessoas. Eu mostrei para vocês ontem. O lucro do Santos na partida contra o Fluminense foi de 350 pau. O jogo contra o Vasco foi de quase 2 milhões. Gente, olha a diferença. Aí nós queremos contratar o jogador, mas como é que você vai contratar e pagar salário se você não arrecada? Certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Tinha mais alguma coisa para falar? Eu ia falar mais um negocinho para vocês aí, eu acho que eu acabei esquecendo. Não deve ser nada importante, não. Tá? Lembrando de novo que São Paulo foi lá pro Galo e o próximo aniversário do Santos é o Galo do São Paulo. E o próximo aniversário do Galo é o Santos do Vojvoda. O Santos que ele queria estar trabalhando e acabou acertando com o Galo, não deu certo com o Santos. E eu estou muito feliz com o Vojvoda, com a contratação dele. Muito feliz. Eu acho que o Santos acertou com esse argentino. Acertaria também com o São Paulo. Mas num contexto envolvendo o Neymar, eu prefiro o São Paulo ou o Vojvoda do que o São Paulo. Tá bom, pessoal? Acho que é isso, tá? Qualquer coisa a gente volta aqui. Se surgir alguma novidade estrondosa, eu volto aqui, com certeza. Se não, amanhã a gente pode se falar. Até lá.